nossas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje é dia de escatologia. Então, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 11. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, te pedimos, Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude a entendermos a maneira como nós devemos viver à luz do dia do Senhor. Sim, Pai. E que o Senhor nos console, nos encoraje pela Tua palavra, Pai. O dia do Senhor virá, mas o Teu povo, pela Tua graça, estará seguro. E nós te louvamos por isso. Estamos seguros em Teu Filho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos no último trecho da epístola, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e o último trecho, que está no capítulo 4, versículo 13 ao 18, que Paulo fala ali sobre a ressurreição dos mortos. Existiam irmãos naquela igreja que estavam preocupados com o que aconteceria com os mortos quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Então, Jesus virá e algumas pessoas que creram nele não estarão presentes. Será que esses irmãos serão prejudicados? Então, Paulo, ele trata desse assunto no último trecho do capítulo 4. Eles precisavam de instrução quanto a este assunto, e Paulo ali, ele acaba ajudando, ele sana a dúvida desses irmãos. E nós vimos ali como Paulo, ele descreve que no dia em que Cristo retornar, no retorno do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos transformados, e todos juntos, tanto mortos, os que ressuscitaram, quanto os transformados, se unirão, encontrarão o Senhor nas nuvens. E nós vimos que essa ideia do encontro do Senhor nas nuvens é uma alusão do apóstolo Paulo a Daniel capítulo 7, onde Daniel vê o Filho do Homem, que lá é uma figura que representa o povo de Deus. E esse Filho do Homem, ele vem nas nuvens e recebe o reino e a glória. Então lá o Filho do Homem representa o povo de Deus, que também recebe glória, honra e o reino. Então o cenário que o apóstolo Paulo descreve ali no capítulo 4 é um cenário de vitória. Só que agora, veja que Paulo ele continua o mesmo assunto no que diz respeito à vinda do Senhor, ao dia do Senhor, mas ele agora trata de uma questão diferente, porque aqui esses irmãos eles não estão com alguma dúvida com relação a este assunto, eles não precisam de instrução. Tanto é que Paulo fala isso
no início aí do capítulo 5. Não há necessidade que eu vos escreva. Então a ideia aí de Paulo é, vocês não precisam ser instruídos quanto a isso, porque vocês estão inteirados, ou seja, vocês sabem muito bem sobre este assunto. Então esses irmãos, eles têm conhecimento sobre o dia do Senhor. Então por que Paulo gasta 11 versículos falando sobre assuntos que eles já sabem? É porque Paulo encoraja esses irmãos a viverem da maneira correta à luz desse dia, à luz da vinda do Senhor. Então Paulo aqui vai encorajar, consolar a igreja por causa dessa vinda do Senhor, o dia em que Cristo retornará. Então, meus irmãos, esse texto está dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 3, que fala do dia do Senhor em relação aos incrédulos. E a segunda parte, do versículo 4 ao 11, fala do dia do Senhor em relação a nós, a igreja de Cristo. Tá? Então vamos ver aí na primeira parte, e Paulo ele inicia dizendo que, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então, Paulo usa essa expressão aí, tempos e épocas, né, para se referir ao dia do Senhor. Aqui a gente não deve forçar um significado como se fossem duas coisas diferentes, essas palavras, mas são duas palavras que Paulo usa aqui que tem um significado único, tá? É o significado, uma expressão que Paulo usa para os eventos finais desta era, quando Cristo retornar. Então, agora, Paulo ele começa a descrever, a partir do versículo 2, como será esse dia. Então, ele vai descrever o dia do Senhor. A primeira coisa que nós vemos aqui é que esse dia será um dia de castigo. Meus irmãos, a expressão que Paulo usa aqui, dia do Senhor, ela aparece outras vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, ela aparece várias e várias vezes nos profetas menores, aparece muitas vezes, e esse dia é o dia que Cristo, Deus, ele punirá os ímpios e também libertará ou trará salvação para o seu povo. O profeta Amós, falando do castigo que Deus trará nesse dia, ele diz o seguinte: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então está vendo que o profeta Amós enfatiza que neste evento Deus trará julgamento sobre os incrédulos, sobre os ímpios. Ele está falando aqui para pessoas que vivem em pecado, né? O povo lá de Israel. Então é disso que está falando o nosso texto. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que este evento será um dia de castigo. A segunda coisa que Paulo fala aqui é que esse dia do Senhor é o dia de Jesus. Porque lembra que Paulo ele usa a palavra ou o título Senhor para se referir não a Deus o Pai, mas ao Senhor Jesus Cristo. Então, perceba que isso aqui é muito interessante, né? Que é importante nós enfatizarmos aqui que nos profetas o dia do Senhor dizia respeito a Yahvé, a Deus o Pai, Deus que se revelou a Israel. Mas aqui se refere a Jesus. Então Paulo está colocando Jesus como coigual ao Pai. Não no sentido de ser a mesma pessoa, mas no sentido de ter o mesmo status divino. Tá bom? Então Paulo ele já fez isso aqui nessa carta algumas vezes. Lembra lá que no capítulo 3, Paulo ele se dirige tanto ao Pai quanto a Jesus em oração. Então ele se dirige ao Pai e ao Filho numa oração. Paulo também no capítulo 4, ele fala que Jesus é o vingador daqueles que vivem em imoralidade. E vingador é um título que no Antigo Testamento se refere a Yahvé, a Deus. Então Paulo está colocando Jesus como coigual ao Pai. E aqui, novamente, dia do Senhor, na antiga aliança, se referia a Yahvé. Agora, aqui se refere ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante que esse dia, como nós vimos, é um dia de destruição.
É um dia em que Cristo, que Deus castigará os ímpios. Então perceba que o Jesus que Paulo descreve aqui, que trará essa destruição, é muito diferente do Jesus que está no imaginário popular. Porque Jesus para as pessoas é aquele homem bonzinho, né? Que é todo amor, que aceita todo mundo da maneira que elas querem permanecer. O Jesus no imaginário popular é incapaz de fazer mal a uma mosca, né? Até algumas pessoas imaginam como se ele fosse um hippie. Só que Jesus não é assim. Vê que o Jesus da Bíblia, o Jesus do Novo Testamento, é o Jesus que vai trazer destruição, vai castigar os ímpios. E Paulo fala mais sobre esse dia. É um dia que é certo de acontecer. A palavra aí que ele usa, o verbo, né, vem como ladrão, novamente no versículo de número 3, quando ele fala aí, sobrevirá, repentina destruição, tanto o verbo vir quanto o verbo sobrevir, são verbos que, embora falem de uma realidade que virá ainda, futura, no grego eles estão no presente. E por vezes os autores bíblicos colocavam verbos no presente falando de realidades futuras para mostrar a certeza do evento. Ou seja, a gente poderia entender aqui, ou traduzir aqui, que o dia do Senhor certamente vem, como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá, certamente lhes sobrevirá, repentina destruição. Então é certo desse dia vir, embora os ímpios não liguem, zombem, duvidem, esse dia virá, acontecerá. Eu lembro uma vez que eu estava numa barbearia, a gente estava conversando ali, e surgiu o assunto do dia da vinda de Cristo, da volta, do retorno do Senhor. E tinha um rapaz, um jovem que estava do lado de fora, na bicicleta, estava conversando também, e ele começou a zombar. Aí ele, nada, vocês estão falando isso aí já tem muito tempo. Desde quando eu era criança, vocês estão falando que Jesus vem, e não acontece nada. A gente está aqui vivendo a nossa vida, e vocês estão falando isso o tempo todo, e nunca acontece. Então os ímpios, eles desprezam o dia do Senhor. Eles duvidam, até zombam dos crentes por acreditar. Mas o que Paulo fala aqui é que esse dia é certo. E pessoas como essa, pessoas que zombam, que não creem, elas serão pegas nesse dia. Então é isso que Paulo fala, que então nós já vimos que é um evento, é um dia de castigo, é o dia também de Jesus, porque é o dia do Senhor. Esse dia é um dia certo e também é repentino. E essa é uma descrição estranha, né? Falar que o dia do Senhor é um dia certo, mas também é um dia repentino, porque quando um grande evento tem uma data marcada, ele não pode ser um evento repentino. É estranho para a gente, né? Tem um grande evento que é certo de acontecer, tem a data, porque Deus ele decretou, mas ele é repentino ao mesmo tempo. Então como é que funciona isso? Que ele é repentino para nós, não para Deus. Deus, ele sabe o dia, tanto é que a gente viu hoje de manhã, né? Há de julgar o mundo, Deus há de julgar o mundo, ele estabeleceu um dia para isso, ele fará isso por meio de um varão que ele escolheu, que é Jesus Cristo. Então esse dia é marcado, mas também é repentino para os homens, e ele é repentino porque ele virá como um ladrão. E Jesus, ele usou, meus irmãos, essa metáfora também. A ideia de uma destruição que chega de forma repentina, e Jesus usa essa metáfora do ladrão, tá? Porque um ladrão ele não avisa quando ele vem. Quem vai entrar numa residência para roubar, ele não envia carta e e-mail falando, por favor, deixa a porta aberta aí, pelo menos a janela para eu pular, né? Ele não faz isso. Ele chega de repente. Então, é assim que é o dia do Senhor. Jesus usou essa imagem quando falou do dia da destruição
de Jerusalém, lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e Paulo também ecoa aqui essa advertência. Ele aplica essa advertência a uma situação diferente, que é a situação do último dia. E como as pessoas estarão nesse dia? Veja que o versículo 3, ele nos fala. Versículo de número 3. As pessoas andarão dizendo paz e segurança. Então, nesse momento, lhe sobrevirá repentina destruição. Ou seja, quando esse dia chegar, as pessoas estarão bem confiantes, bem tranquilas. Elas estarão dizendo paz e segurança. A comunidade de Tessalônica, os irmãos se lembram aí, aqui no começo a gente falou isso, ela era composta de judeus e gentios. Então, havia pessoas ali naquela comunidade que sabia muito bem das histórias do Antigo Testamento, onde falsos profetas, pseudos mensageiros de Deus, falavam sobre paz quando a destruição batia as portas. Então, lá em Jeremias, por exemplo, o profeta Jeremias, no seu livro, ele fala de falsos profetas ali que pregavam sobre paz quando não havia paz. Diz lá em Jeremias 6, o Senhor fala por meio do profeta: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então a Babilônia estava vindo, a destruição estava batendo a porta lá do reino de Judá, e esses profetas pregavam segurança. Não, nada vai acontecer. Então essas pessoas, esses irmãos, eles lembravam muito bem de que um evento parecido com o que Paulo descreve aqui havia acontecido em Israel. E é provável que Paulo esteja fazendo alusão aqui, quando ele fala de paz e segurança, ao slogan, a propaganda que os imperadores promoviam naquela época, a paz romana, né? Então, os imperadores romanos, eles falavam que o império estava em paz. Até havia essa inscrição em algumas moedas, tá? A paz que Roma trouxe. Então, perceba que Paulo ele fala aqui que isso é ilusório, esse pensamento é ilusório, porque essa paz, essa segurança, ela é transitória. Ela vai passar, porque a destruição virá, como dores de parto, a mulher que está para dar à luz. Algumas irmãs até da igreja sabem como é que é isso muito bem, né? E se lembram bem aí, porque foi recente, as dores de parto, né? Vêm as contrações ali de uma forma repentina. Então é assim que será neste grande evento, neste dia do Senhor. Meus irmãos, assim como os tessalonicenses não deveriam confiar na propaganda imperial de paz e segurança transitórias, nós também não devemos confiar na promessa de homens, a figuras públicas, políticas, que prometem paz perene. Eles vêm com slogan, com promessas de falsa paz, às vezes até propagandas que são de cunho salvífico para a nação. E a gente não deve confiar em última instância, não devemos colocar a nossa confiança absoluta nesse tipo de promessa. É claro que os nossos líderes, eles têm o dever de promover paz e segurança, e nós também devemos buscar isso. Mas toda paz e segurança promovida pelo homem é transitório, são coisas transitórias, tá? A gente uma hora está seguro, outra hora não está, uma hora a segurança no nosso país está boa, né? Eu não estou conjecturando, tá? No Brasil acho que nunca aconteceu isso, mas uma hora as coisas estão boas, outra hora a economia começa a ficar ruim, a violência aumenta, e os homens prometem paz, segurança, mas isso vai passar. Porque quando o Senhor vier, Ele vai remover tudo isso para estabelecer a verdadeira e perene paz, a verdadeira
e perene a segurança. Então, nós devemos confiar somente no Senhor, né? Com uma esperança última para a nossa paz, para a nossa segurança. E perceba que tudo isso que Paulo falou nesse primeiro trecho, ele não está falando aqui, se dirigindo a ímpios. Paulo não está aqui falando de tudo isso com o fim de promover terror e medo no nosso coração. Paulo não está falando sobre o dia do Senhor e da destruição para a gente ficar com medo, para nós ficarmos ansiosos com o que ele fala aqui, mas ele quer promover consolo. É muito provável que... Ele não fala isso aqui, né? É uma possibilidade. É provável que Paulo esteja falando desse assunto, nesse trecho aqui do versículo 1 ao 3, para tranquilizar os irmãos. Ele quer a garantia, quer mostrar a garantia da nossa segurança, nossa tranquilidade para esse dia. Porque lembra que os irmãos de Tessalônica, eles viviam em meio à hostilidade, em meio à perseguição. Então Paulo fala, a destruição, o dia do Senhor virá. E a destruição tomará, pegará, apanhará aqueles que vivem em impiedade. Então, Paulo, ele não está falando aqui que a igreja de Cristo vai sofrer destruição. Não é para a gente ficar com medo aqui e ansiosos, porque esse dia não nos apanhará. Até porque o dia do Senhor, meus irmãos, será um dia de inversão de situação. O mundo agora está em paz e segurança, enquanto perseguem a igreja de Cristo. Mas quando o Senhor vier, a situação será invertida. Será paz e segurança para a igreja de Cristo e tribulação, angústia, destruição para o mundo. Então é isso que Paulo ele faz aqui. Ele mostra que o dia do Senhor virá e destruirá aqueles que estão tranquilos, tá? Não a igreja do Senhor. E veja que agora, no versículo do 4 a 11, ele vai falar do dia do Senhor com relação a nós, a igreja de Cristo. E nesse ponto aqui, nesse trecho principal do nosso trecho maior, dessa passagem que nós lemos, Paulo, ele começa aqui no versículo 4 e 5, explicando por que esse dia não nos apanhará, e ele também fala da maneira como nós devemos viver à luz desse dia. Como nós devemos viver? O dia do Senhor vem. Enquanto isso, o que nós devemos fazer? Então é isso que Paulo trata aqui neste trecho. E ele começa aí, explicando que esse dia não nos alcançará, fazendo aí uma brincadeira com as palavras. Se você fez uma leitura já atenta desse trecho, Paulo ele usa aqui conceitos, palavras e conceitos opostos, contrários um ao outro. Ele fala de luz e trevas, de dia e noite. Veja aí no versículo de número 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então está vendo que Paulo ele usa palavras e conceitos que são opostos, contrários um ao outro. E o que ele quer dizer com isso? Com luz, trevas, dia e noite. Paulo aqui ele está usando conceitos judaicos para se referir ao bem e ao mal. E, obviamente, luz e dia se refere ao bem. Trevas e noite se refere ao mal. Na literatura judaica, chamar alguém, né, de filho da luz, ou do povo de Deus como filhos da luz, corresponde ao povo que está associado ao próprio Deus e a uma vida de retidão. E os filhos das trevas, que estão vivendo iniquidade, eles estão associados a Satanás. Então existe esse conceito na literatura judaica e Paulo está usando isso aqui. Então veja, meus irmãos, só existe dois grupos: os filhos da luz e os filhos
das trevas. João, lá na sua primeira carta, fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. É a mesma ideia, só que Paulo aqui usa palavras diferentes. Então perceba que só há dois grupos de pessoas no mundo, não há um limbo, não tem como ficar ali no meio. Não há neutralidade. Ou a gente está de um lado ou a gente está do outro lado. Então, Paulo aqui, ele diz aí, né, que esse dia não nos apanhará como ladrão, porque nós não estamos vivendo nas trevas. Então, meus irmãos, se o dia do Senhor é como ladrão da noite, aqueles que são das trevas e da noite, eles estão em perigo, porque é nessa hora que o ladrão vem. O ladrão, ele normalmente, embora não aconteça isso, né, sempre, mas normalmente ele arromba uma casa quando é noite, né, quando o pessoal está tranquilo, está todo mundo dormindo, então ele vem. Então, quem está nas trevas, quem está na noite, vai ser apanhado por esse dia, pois ele vem como o ladrão. Mas para nós esse dia não nos alcançará. Ele não nos alcançará não porque nós estamos cientes do momento exato que Cristo virá. Não. Mas porque nós vivemos em retidão. No dia, na luz do Senhor. Somos o povo de Deus. Então, o versículo 6, Paulo ele começa então a aplicar essas figuras, essas imagens que ele usa. Ele mostra que a viver na luz há implicações. Ser filho da luz tem implicações para nós. Então ele vai começar aqui a aplicar essas figuras de linguagens que ele está usando. Perceba que quando ele fala aí de dia e noite, luz e trevas, ele relaciona esses conceitos às atividades associadas ao dia e associadas à noite. Então, no versículo 6, ele fala de dormir e de vigiar. Depois ele fala no versículo 7 de estar embriagado e também de estar sóbrio, no versículo de número 6. E qual a ideia aqui de dormir? Dormir e se embriagar. É uma imagem que ele está usando para se referir à vida de iniquidade. Então, quem vive em pecado é como se estivesse dormindo. Quem dorme, a pessoa não está consciente. Ela não sabe do perigo que ela está sujeita. Ela está vulnerável. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um programa de sobrevivência, né? E aí era um programa onde soltavam o apresentador lá num local assim, difícil de sobreviver, na selva, e ele tinha que buscar o seu próprio alimento, achar lugar seguro para dormir. E ele ia caminhando, tinha que caminhar até chegar na cidade, onde ele receberia ajuda. E teve um programa lá que ele teve que fazer uma cama numa árvore, uma cama improvisada numa árvore, porque era uma região onde existiam animais selvagens. Então, se ele dormisse no chão, a vida dele estaria em perigo. Porque quando a gente dorme, a gente está vulnerável. Você não está sabendo de nada do perigo que você tá envolvido ali, do ambiente. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Quem dorme, dorme de noite. E o ladrão, o dia do Senhor vem como ladrão. E essa pessoa será apanhada, porque ela está vivendo em iniquidade. E além disso, ele junta essa ideia de estar dormindo com a ideia da embriaguez aqui, como uma figura para a vida ímpia. Então, as pessoas das trevas, elas dormem, elas se embriagam, e aqui provavelmente Paulo, com embriaguez, está falando das festas pagãs, das festas regadas de vinhos, de promiscuidade, de atos depravados. Os crentes, por outro lado, ele fala aí no versículo de número 6 e 7, devem vigiar, né? Ou melhor, 6 e 8, os crentes devem vigiar e viverem em sobriedade, ou seja, em perfeito juízo. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós
vivemos em sobriedade. Paulo, ele agora aplica aí a figura do soldado, tá? Então ele não somente nos chama a vivermos de uma maneira sóbria e alerta, como pessoas do dia, nós estamos acordados, devemos estar acordados. Ele não somente nos chama a vivermos assim, como também nos fala como se faz isso. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Então, como é que a gente vive de uma maneira vigilante? De uma maneira sóbria e perfeito juízo? É tomando a armadura de Deus. A couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. É assim que nós devemos viver. Então, por que Paulo ele aplica essa figura agora, essa metáfora do soldado? Porque quando a gente fala de vigilância, isso lembra uma sentinela, alguém que está em guarda, alguém que está acordado ali, vigiando o tempo todo contra o perigo. E Paulo aqui, ele volta àquele tripé, né, de virtudes, das 3 virtudes que ele nos fala lá no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, a fé, a esperança, o amor. Ele fala, eu sempre dou graças a Deus pela vida de vocês, porque eu lembro da operosidade da fé de vocês, ou seja, da obra de fé, uma fé que atua, uma fé que pratica boas obras. Eu lembro do serviço árduo do amor de vocês, o amor que serve. Nós servimos uns aos outros para fortalecermos uns aos outros, mutuamente ali, o fortalecimento da família de Cristo. Paulo fala também, eu lembro da perseverança, da esperança que vocês possuem. E agora Paulo ele fala dessa esperança como a esperança da salvação, que é a esperança do grande livramento que Deus trará ao seu povo nesse dia, por meio da ressurreição dos mortos e do encontro com o Senhor. A salvação que nós esperamos, ela está ligada a isso. Está ligada à ressurreição, à nossa transformação, ao nosso encontro com o Senhor. Então, é dessa maneira que nós devemos viver, né, tomando essa armadura de Deus, enchendo o nosso coração com essas virtudes. E, meus irmãos, Paulo aqui, perceba que nesse trecho que nós lemos, versículo 4 a 8, Paulo aqui, ele não nos diz o que nós temos que saber sobre a ocasião exata da vinda do Senhor, mas ele nos diz aqui como nós devemos viver. Como nós devemos viver à luz desse dia. Então, se você quer estar preparado para o dia em que o Senhor virá, Paulo diz aqui, viva com integridade. Viva em retidão. Ele nos convida a vivermos em Cristo Jesus de uma maneira que é oposta ao modo como os nossos vizinhos pagãos vivem. A maneira que o mundo vive. E, infelizmente, muitos crentes, muitas igrejas perderam essa identidade que é oposta ao mundo. Muitas igrejas se corromperam, corromperam a sua cosmovisão, corromperam a sua moralidade, porque elas se juntaram às trevas. Então, Paulo aqui nos convida a rejeitarmos completamente as obras das trevas e a vivermos na luz do Senhor para estarmos preparados para esse dia. João, lá na sua primeira epístola, ele diz que as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. E ele diz mais, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Então, qualquer crente, qualquer igreja que tenha se associado às obras das trevas,
Quando Cristo vier, elas passarão assim como as trevas com as quais elas se associaram. As trevas já estão passando, diz aqui a palavra do Senhor. E passarão definitivamente no dia de Cristo. E aqueles que permanecem na luz permanecerão. Aqueles que fazem a vontade de Deus que vão permanecer. E mais, né, o que nós aprendemos mais nesse trecho? Enquanto nós aguardamos o dia do Senhor, é necessário se equipar das virtudes que nos servem de defesa contra as paixões das trevas. Paulo, em Romanos, no capítulo de número 13, ele diz o seguinte, que vai alto a noite e vem o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, ou seja, imoralidades, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, perceba que nós devemos nos revestir como um soldado, revestir o nosso coração das virtudes que Deus requer de nós, para que nós estejamos prontos para esse dia. É interessante que, antigamente, né, alguns crentes, eles, para não se contaminarem com as trevas, eles se isolavam do mundo. Saíam do meio da sociedade para viver uma vida devota a Deus. Mas perceba que o que Paulo fala aqui, que ele nos ensina, não tem nada a ver com isso. Ele não está falando, saiam da sociedade, larga tudo, emprego, família, vai viver isolado no mato, porque senão vocês serão contaminados pelas trevas. Então, Paulo não fala isso aqui. Até porque o mal, ele habita no coração do homem. Então, sair do meio da sociedade vai adiantar nada. Você vai sair da sociedade, da vida comum, né? Vai para o mosteiro, para o meio do mato, você vai levar o pecado com você, não adianta, né? Então, perceba que Paulo, ele não fala isso aqui. Essa não é a maneira de se proteger da noite, das trevas. A maneira é enchendo o nosso coração das virtudes que Deus requer de nós e das virtudes que Ele ama. Então, é isso que nós somos chamados a fazer aqui. E terminando, no versículo 9 a 11, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, Paulo ele começa com um porquê, né? No texto grego aqui, o porquê é uma conjunção causal. Então, a causa para tomarmos essa armadura, que Paulo fala aqui no versículo 8, é o nosso destino. Deus destinou o seu povo, o destino do povo de Deus não é a destruição, mas a vida e a salvação, a libertação, um novo mundo que o Senhor trará. E o mesmo Jesus que Paulo, como Paulo fala aí no versículo de número 9 e 10, o mesmo Jesus que nos dará a recompensa da salvação, porque nós alcançamos essa libertação mediante o Filho de Deus, é o mesmo Jesus que morreu por nós para garantir a nossa segurança nesse dia que virá, para que quer durmamos, quer vivamos, quer vigiemos, melhor dizendo, estejamos em união com Ele. E aqui, nós vimos aqui nos versículos 6 e 7, né, que dormir e vigiar diz respeito tanto à vida iníqua, né, dormir a vida de impiedade dos ímpios, e vigiar, nós vimos que diz respeito à vida do povo de Deus, a vida de retidão. Só que agora, aqui nesse trecho,
o significado diferente, é outro. Paulo não está falando aqui que Jesus morreu por nós para que quer nós vivamos em iniquidade, quer vivamos em retidão, nós vivamos em união com Ele. Não é essa a ideia aqui. Tá? A dormir aqui é a ideia de morrer, como Paulo usa essa metáfora no capítulo 4. Lembra lá que no versículo 13, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A ideia de dormir é uma metáfora para a morte física. Então, aqui no versículo de número 10, Paulo está usando dormir, tá? Nesse sentido, embora o versículo 6 e 7 ele tenha usado em outro, mas aqui é a ideia de morrer fisicamente. Então, Cristo morreu por nós para que quer nós vigiemos, ou seja, estejamos presentes quando o Senhor vier, quer estejamos mortos, vivamos em união com Ele. Então, meus irmãos, terminando, se nós somos filhos da luz, não precisamos temer o dia do Senhor. Não precisamos viver ansiosos, com o coração trêmulo por causa desse dia, porque nós temos uma garantia de que se morrermos, quer morramos, quer vivamos, nós viveremos por meio de Cristo. Aqueles que morreram por meio da ressurreição, aqueles que estiverem vivos serão transformados pelo Senhor quando Ele vier para salvar o seu povo. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça para termos essa palavra firme em nosso coração e lábios, a fim de encontrarmos confortos e confortarmos uns aos outros com a força que vem de Deus para vivermos como Ele nos chama a fazer aqui. Vivemos à luz desse dia. O crente, ele ele deve esperar o dia da vinda do Senhor. Ele deve viver à luz dessa espera. Se a gente não está vivendo dessa maneira, então tem alguma coisa errada com a gente. Porque essa é a maior esperança do povo de Deus. A vinda de Cristo, na qual nós seremos libertados de todos os efeitos do pecado, de toda a tribulação que o mundo joga sobre nós. É o dia do Senhor, dia de libertação, castigo para os ímpios, mas libertação para o povo de Deus. Então essa deve ser a nossa maior esperança. Devemos tomar o capacete da esperança e da salvação. Que Deus nos ajude e nos conforte para que estejamos seguros, esperando o dia em que Cristo virá em glória e nós também seremos glorificados com Cristo no reino eterno dele. Amém.